Olá, pessoal, boa noite. Olá, G, boa noite. Olá, Vanessa, tudo bem? Raig Souza, William, Ildevânia, Vizine, Nathani Paranhos, boa noite para todo mundo. Hoje a gente tem um tema sensacional para falar, é uma convidada mais que especial. Olá, Souza, Gilson. Tudo bem? Peraí que a Mari já está entrando aqui. Nossa live será sensacional com uma convidada mais que especial, que é a professora Andréa Dueck. E nós vamos falar sobre o processo administrativo fiscal. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite, Mila. Sobrevivendo nesse calor infernal que ninguém merece na vida? Nossa, gente, eu sofro um pouco mais, né? Porque a minha raiz gaúcha, ela não nega ainda essa parte do calor. Eu tô sofrendo. Minha pressão tá... Baixando, né? Menina, eu também não fui feita pro calor, não. Eu digo para minha mãe que ela me teve no lugar errado. Eu tinha que ter nascido assim na Suécia, na Dinamarca. Eu não sou feita pro calor, não tem condições de um negócio desse. Eu até prefiro o calor do que o frio, mas eu sofro muito mais com esse calor todo. Tô sofrendo real de calor. Não. E essa onda tá brabíssima, né? Eu aqui em Friburgo estava andando hoje, foi até engraçado. O pessoal chegou para mim e falou assim: não, mas eu não tô acostumado com calor. Eu falei: meu filho, agradece a Deus que o teu calor aqui é 37, lá no Rio é 41. Então fica feliz, não reclama não. Não Porque reclamo. aqui o nosso calor é 37, não é 41. Mas, bom, gente, a André já tá entrando aqui. Em breve a Da gente já tá chamando ela. Camila. Olha Joe, só, tô vendo uma Camila, galera queridíssima. nova aí. Que legal, gente. Sejam Muito bem-vindos. Muito bom, André Lobas. Gente, hoje realmente está imperdível. A gente vai falar com uma mestre do processo administrativo fiscal. O que vocês tiverem de dúvida, taquem aqui, que vai ser bom para a gente poder equalizar essas dúvidas. Não, exatamente, mais que isso. Eu já vou largar aí a bomba, porque a Andrea qualificou agora no mestrado. E a gente estava falando logo depois, né? Porque ela foi a primeira da nossa turma a E qualificar, né? que Aí todo legal. mundo ligou para ela, ficou enlouquecido. E aí ela falou assim: Olha, Marília, na verdade acho que eu estou criando aqui um manual. Oi, André, boa noite. Então, assim, a Andrea é a pessoa perfeita para falar sobre esse assunto. Não tinha ninguém mais qualificado do que ela, porque ela realmente vive isso, viveu a vida toda isso e agora está escrevendo sobre isso e assim está trazendo todas as novidades, está participando de toda a reforma, enfim. Muito bom estar com ela aqui. Oi, Não tenho Tati. dúvida. Oi, Tati. Boa Oi, noite. Mila. Oi, Mari. Tudo bem, gente? Já faço aqui a ressalva de que minha voz vai estar exótica durante essa live. Porque caiu uma gripe assim, mas porque São Paulo também é brincadeira. De repente tá frio. Aí, do nada, faz um calor danado. E aí, de repente, você tem como é que fala? Quando a umidade no ar razoavelmente saudável e aí seca. Assim, de uma forma muito dramática, do nada. Então, assim, a saúde aqui tem uma montanha-russa. Meu Deus. Não, gente, minha dica, própolis para todos, entendeu? Porque com Própolis. esse clima louco, a gente tem que estar com a imunidade lá high. Mas depois que Senão, você me deu essa dica, eu tomo própolis todo dia de manhã, minha sabia? filha, Uma gotinha. Eu morro de preguiça, sabia? Eu tomo água. salva, eu Eu tomo boto na água de boca e manhã, taco acho que a água na única coisa sequência, gente. saudável que eu faço. Eu escovo o dente e tomo água. É literalmente isso, sabe? Eu tomo um copão de água. Agora, se eu tiver que tomar limão, própolis e todas as coisas, esquece. Eu não sou essa Ah, pessoa. mas o Ai, limão eu acho que gente. dá muito trabalho mesmo. Porque você tem que cortar, vai espremer, aí depois tem que lavar a mão muito bem, porque senão você mancha. O limão dá trabalho. Mas o própolis é só uma gotinha, pum, acabou. Própolis é rápido. O problema é lembrar do Fica a própolis, dica. porque de manhã eu acordo, Tributário em eu não jogo, estou além de saúde observando muito. tributária, também veicula dicas de saúde, gente. Pra vocês verem Exatamente. a abrangência desse projeto aqui. Ai, gente. Imensa. Já mandei o convite para a André para ela poder estar entrando na live, tá, pessoal? Nossa convidada já está aqui, é só ela aceitar o convitinho que ela já vai estar entrando com a gente aqui também, no papo.
E o professor Marcos Lipe está aqui também, que Olha que máximo. honra, gente. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Prazer professor? tê-lo aqui. O O máximo, Ricardo gente. também, que já participou aqui Ricardo. da nossa Masterclass. Sim, um monte de gente querida aqui. Peraí. André, você deve ter recebido um convitezinho aí. É só você clicar para você poder participar. Enquanto isso, já vou deixando aqui uma pergunta para a galera e respondendo. Vocês são do time contencioso administrativo ou judicial? Hein? Porque sempre a galera do contencioso tem uma menina dos olhos. Conta aqui pra gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Aqui também. Bom, gente, eu vou falar. Eu sou da consultoria, né? Isso é. Nem de um, nem de outro. Não, nem de um, nem de outro. Eu sou da consultoria. Olá! Olá, minha querida. Olá, tudo bem, gente? Olha, eu tô com medo de só ter minha mãe na live, mas tem gente, né? Ah, que isso, máximo. Você tá... André. Obrigada pelo convite, obrigada. Muito feliz aí de estar com vocês, assim, um sonho. Gente, olha, o agradecimento é todo nosso, André. Você é uma fonte de inspiração. Estava comentando antes de você entrar com a Mari e com a Tati, como assim é importante conseguir um horário na sua agenda, ainda mais uma pessoa como você, que não só acabou de qualificar, a Mari falou pra gente, foi a primeira a qualificar, fantasticamente, apresentando em breve a sua dissertação e falando com a gente sobre ela. Mas também é uma pessoa que tem uma larga experiência profissional na área que a gente vai estar abordando aqui. E é uma área de muita dúvida para o advogado que está só atuando no judicial e resolveu entrar no administrativo, pessoal que está começando a advogar e que está entrando no contencioso administrativo federal, que é uma área extremamente relevante. Então, assim, eu queria agradecer profundamente por essa disponibilidade de tempo e possibilidade de dividir o seu conhecimento, a sua experiência prática um pouquinho com a gente, com o pessoal que está assistindo a live. Muito obrigada, Micaela. Muito obrigada. Boa noite, Marília. Boa noite, a Tatiana. Então, assim, é uma felicidade muito grande poder fazer parte do dia de hoje, estar com vocês e, assim, tentar ajudar no que eu puder. E, assim, eu acho que a informação, né? O meu dever aqui, eu estou como servidora pública, né? Eu acho que a gente precisa prestar esse serviço, e não só como estudiosa, acadêmica, né? Que é o meu papel hoje também, é pesquisar. E meu orientador, né, o professor Sérgio André, fica ali, que você tem que esquecer a receita e tem que focar na pesquisa e não sei o quê. Então, é um pouco isso também, né? Então, a gente tem que dividir, como você falou, os papéis de acadêmica, pesquisadora e de servidora. Mas eu acredito que estou aqui também numa função social importante para a instituição, para também informar e trazer, acho que até... questões que as pessoas talvez nem imaginem que o contencioso hoje está sendo remodelado. Então, acho que é importante a gente trazer aqui, principalmente na área do perdimento também, que é uma área tão, às vezes, deixada à margem, né? E ele hoje está surgindo, está sendo remodelado dentro da Receita. Então, é uma honra muito grande. Andréia, eu vou te contar até quem está presente na nossa live, o professor Marcos Lívio. Olha só. Você tá vendo? Então além de ter participado da sua banca, né, Andréia? Não, também. Minha banca foi pesada e não me deram nenhum respiro, não. Foi bem complicado, bem complicado. Mas estamos aí no trabalho, tentando ajustar aí, vamos em frente, tentar defender aí até o final do ano. Vamos ver. Bom, gente, começando, fazendo uma pequena introdução, né? A professora Andréa Dweck, ela é auditora fiscal da Receita Federal. Hoje ela é coordenadora nacional da segunda instância de contencioso administrativo da Receita Federal. É mestranda pela UERJ, acabou de qualificar, né? E professora e palestrante de diversos cursos. Eu queria já introduzir aqui a nossa conversa, Andréa. A gente sabe que esse ano apareceram diversas alterações no contencioso administrativo. E uma delas gerou bastante confusão, porque veio por MP, depois teve o projeto de lei na sequência. Eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Como é que foi essa alteração do contencioso de pequeno valor que a gente vem acompanhando aí? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que imaginar do que a gente está falando, né? Para a gente ter um universo
do que a gente está realmente, do recorte que a gente vai tratar. O que é o contencioso para a Receita Federal? Então, a gente tem hoje, mais ou menos, eu já falei isso numa outra ocasião, 90% dos créditos tributários administrados pela Receita, eles são confessados e pagos de forma espontânea. Inclusive, no ano passado, a gente teve aí pago, parcelado ou compensado 97%. Então, a gente está falando, a demanda da Receita Federal, ela é muito grande. Então, olha, o desafio do contencioso é grande com a demanda da Receita Federal. Então, a gente está falando aqui de 10% mais ou menos em termos de exigência de auta de infração e mais ou menos 5% de manifestação de inconformidade nos casos de compensação, de outros, de despacho decisório eletrônico que geram manifestações de inconformidade. Então, a gente está falando de um acervo de pequeno valor, se a gente contar até 1.000 salários mínimos, de quase 95% do estoque do contencioso no âmbito da Receita Federal. Então, vejam que por que a MP foi até 1.000 salários mínimos? Porque queria dar celeridade a esse tipo de processo. São processos que no CARF, se não tiver uma marcação de prioridade, por exemplo, como a gente chama, a capa vermelha, né? Se não tem uma representação fiscal, se não é estatuto do idoso, se não é simples nacional, por exemplo, esses processos de pequeno valor, eles vão ficando, porque eles não são prioritários. E o CARF tem que gerar tem que justamente atender às prioridades. Então, esse tipo de processo que equivale mais ou menos a mais de 90% do acervo de contencioso de Receita Federal, ele é tratado no CARF de uma forma não prioritária e pode levar muito tempo. E a gente sabe que são questões que, por exemplo, um contribuinte de 57 anos, ele não é idoso, mas ele precisa daquela restituição, né? Então, assim, são questões que a gente se pega, poxa, por que não resolve rápido? Um PIS/COFINS que não incide, por exemplo, o ajuste Selic. A restituição deveria ser rápida. Então, o que se pensou na MP 1160? De pegar justamente esse recorte desses processos até 1.000 salários mínimos e dar um tratamento célere, eficiente, porque o contencioso da Receita, gente, vamos pensar aqui o seguinte, eu fui delegada, eu trabalhei na DRJ Rio durante 25 anos como julgadora, como presidente de turma, depois eu fiquei delegada lá uns 6 anos e fui para o CARF. Então, eu tenho essa noção de que na época que eu era delegada, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, metade dos processos da DRJs, né, não subiam para o CARF. Então, o papel da primeira instância é um papel muito importante, porque ele faz um filtro de revisão do lançamento. Então, é um papel hoje, e acredito que desde que a gente vem trazer, desde as DRJs esse ano completam 30 anos, então é bacana de ver o caminho que a DRJ percorreu e o quanto que ela é importante hoje no cenário do contencioso no âmbito federal. Então, metade desses processos não sobe, muitas vezes mais da metade. Então, a gente tem aí um universo que, se a gente trabalhasse bem o contencioso desse recorte de pequeno valor, vamos dizer assim, até 1.000 salários mínimos, a gente teria um julgamento em primeira instância monocrático, que já teria uma decisão, que poderia até ser uma decisão favorável ao contribuinte, aí tem o recurso de ofício, aí não, dependendo como é pequeno valor, nem teria recurso de ofício, porque já sairia, já resolveria a situação dele, se fosse o lançamento, realmente o contribuinte estivesse certo, aí já reverteria a favor dele, com a decisão monocrática, e se tivesse o recurso, seria para as turmas recursais e julgamento colegiado com a possibilidade de encaminhamento de sustentação oral por vídeo gravado. É o que a gente tem hoje para os processos de até 60 salários mínimos. Como essa MP ela caducou e no PL a gente não houve essa sensibilidade do legislador em função desses processos até 1.000 salários mínimos, nós ficamos com os processos até 60 salários mínimos com respaldo na Lei 13.988, que trata justamente dos processos até 60 salários mínimos, que equivale a mais ou menos 70% do estoque, tá? Não é pouca coisa, não.
Então, a gente tem esse universo da segunda instância dentro da Receita Federal hoje, com a possibilidade, primeira instância vai ser monocrático nos processos até 60 salários mínimos, então o julgamento é monocrático, resolveu a questão, acabou, a favor do contribuinte, fim. O contribuinte não ficou satisfeito com a decisão, foi em parte, ou foi totalmente procedente o lançamento, aí recorre, então, voluntariamente a recursal, a DRJ recursal, que é onde hoje estão as turmas recursais. Então, hoje a gente tem essas 12 turmas recursais que fazem esse julgamento do contencioso de pequeno valor. Como é que se processa esse contencioso de pequeno valor? As pautas são publicadas no DOU, as atas estão no sítio da Receita, nós temos o ementário dessas decisões e nós temos a possibilidade de encaminhamento de sustentação oral. Eu achei tão bonitinho que a gente teve um caso de uma senhora que fez a sustentação oral dela e mandou. Então, de 12 minutos. Mas, assim, é uma possibilidade. É a possibilidade do interessado acessar um serviço da Receita. Por isso que é legal estar aqui. Para poder contar que as pessoas, assim, a Receita tem esse acolhimento também. Então, não é só os grandes escritórios. Uma pessoa física sustentando ali, falando da sua situação e nós recebemos essa sustentação. Então, é tão gratificante você ver que o trabalho, ele funciona, nós já, assim, a gente está com a delegacia ainda incompleta, né? A DRJR, ela é nacional, ela abarca todas as... você pode ter gente de todo lugar do Brasil, assim como o CARF, né? E a gente já tem, em menos de 3 meses de trabalho contínuo, quase 2.500 processos julgados. Então, e ainda estamos com déficit de julgadores, precisamos de mais. Então, a gente está com um trabalho muito profícuo, um trabalho com frutos muito importantes para a Receita Federal e estamos aí em franca expansão, já aguardando os novos julgadores e já aí também com contencioso de perdimento, que também vai para o Centro Nacional de Julgamento, que hoje está ali com a SUTRI, né? Que está na Subsecretaria de Tributação e Contencioso, que é onde eu estou coordenando aí as áreas. Então, está sendo muito gratificante a gente ter essa mudança de paradigma dentro da Receita. Eu me lembro que eu era delegada ainda, estava na DRJ, e a gente teve um questionamento da OAB para a gente começar a fazer a sustentação oral, mas só o Rio de Janeiro. E aí a gente saiu correndo para recorrer, porque a gente não tinha condição. Aí a pandemia acabou nos proporcionando soluções que viabilizam, porque a gente não teria como realmente fazer, né? Até porque, por exemplo, essa pessoa que mandou a sustentação oral, ela teria direito também de ir ao julgamento, né? Então, hoje, com a possibilidade do meio eletrônico, ficou muito, muito, muito mais acessível essa possibilidade. Então, a gente realmente tem se utilizado da tecnologia, principalmente nesse momento aí de mudança de postura, também com relação à transparência, com relação à celeridade, e a gente espera aí colher grandes frutos com esse trabalho. Não, isso é excelente, Andréa, porque realmente a gente vê duas coisas, né? Uma delas é que a DRJ, para muita gente, ela funcionava como uma meia caixa de Pandora. As pessoas não entendiam, elas só viam as decisões sendo produzidas, né? E muitas vezes, e a gente tem decisões muito técnicas, eu acho que em matéria de processo administrativo, as pessoas falam muito sem conhecer, né? E, de fato, a Delegacia Regional de Julgamento, ela profere decisões extremamente técnicas, seja favorável ou contrário ao contribuinte, a gente vê que as decisões têm uma qualidade muito relevante. Agora, sem dúvida, essa possibilidade de você permitir que o contribuinte faça a sustentação oral, uma maior proximidade, permite uma maior transparência, e é interessante você dar esse relato, né, de que está sendo ouvida a sustentação oral, porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, não, essa previsão é que nem lá o pessoal fala no STJ, no STF, tu grava a sua sustentação oral, ninguém vai ver e tchau. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas tenham concepção que não é bem assim. A gente tem que fazer o trabalho completo, imagina. Exatamente. Não existe isso. Isso aí é um mito, porque a gente tem assim, a gente tem como a gente olha, a gente tem o controle. Então, isso tudo os julgadores têm a responsabilidade funcional. Então, assim como ele tem a responsabilidade funcional de julgar, ele tem a responsabilidade funcional de, durante o julgamento, assistir a sustentação que foi encaminhada. Então, muitas vezes tem
problemas técnicos. Isso tinha no CARF também, né? Então, a gente tinha muita questão de não conseguir abrir na hora, não conseguir abrir, ter acesso, mas a gente tem um suporte muito eficiente e que justamente faz toda essa intermediação com os contribuintes, com os representantes, e aí a gente consegue ter esse feedback também, e os vídeos estão sendo todos transmitidos e vistos por todos os julgadores. Não, excelente esse ponto. Eu queria aproveitar também e já engatar numa outra questão. André, você mencionou a pena de perdimento. Eu confesso a você que até essa alteração legislativa desse ano, eu tinha um certo ranço com esse procedimento, levando em consideração o gravame dele e a gente ter 20 dias para defesa e ainda uma instância só. Administrativo julgamento. Então, achei que foi um ganho absurdo a gente conseguir trazer isso e equiparar, porque você só conseguia levar essa discussão para o CARF quando você tinha a conversão da pena de perdimento em multa. Então, assim, eu achei que foi um ganho absurdo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente também. Não, vamos lá. Então, a Lei 14.651, se não me engano, ela... Bom, tudo começou com um projeto de lei encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional. E eu achei muito legal, porque esse PL encaminhado, ele não sofreu nenhuma alteração. Ele passou, que foi uma beleza. Então, pelas duas casas. E aí, quando retornou, o presidente sancionou também, sem nenhum veto, a gente tinha já em mente que a gente precisa ter uma instância independente que está lá na Convenção de Quioto. Então, assim, o Brasil é signatário da Convenção de Quioto revisada. Nesse momento, em função desse tratado internacional, inclusive do facilitação de comércio também, o Brasil precisou se adequar. O perdimento, você tem toda a razão, Micaela. Ele realmente é instância única e nem era chamado de impugnação, era chamado de defesa prévia, né? Então, o colega que trabalhava nessa unidade da Receita Federal, vamos dizer assim, tudo era decidido pelo chefe da unidade. Então, quando lá as DRJs no começo, que era um julgamento monocrático, quem decidia era o delegado, era a mesma situação. Então, o chefe da unidade, o chefe da alfândega, ele decidia o perdimento de instância única e tchau. Com o Brasil assinando a Convenção de Quioto revisada e os acordos de facilitação de comércio e toda a mudança estrutural também no comércio exterior, com toda a facilitação do comércio internacional em si, houve realmente a necessidade de mudança, né? Aí a gente tem também um grande problema, que a gente precisava de uma situação, de uma estrutura célere, que desse celeridade, porque a gente não pode também deixar as mercadorias esperando. Então, a gente precisa dar destinação às mercadorias. Então, por que era instância única? Porque era tudo ali na hora, resolvia e não tinha aquele pátio lotado. Então, para a gente separar a autoridade, porque aí o que aconteceu? Separou a autoridade. Deixou de ser a fiscalização aduaneira, a autoridade competente, ela continua lavrando o auto de infração, mas quem julga é uma unidade independente na Subsecretaria de Tributação e Contencioso, dentro do Centro Nacional de Julgamento de Processos. Então, assim como as DRJs são independentes das unidades lançadoras, o Centro Nacional de Julgamento de Perdimento também é independente da unidade lançadora. Então, ele vai ter, da mesma forma, julgamento monocrático, em primeira instância, e julgamento colegiado através de 2 turmas recursais, caso o contribuinte entenda que deva haver recurso voluntário. Agora, na primeira instância, aí é que está o ponto, a decisão de primeira instância já leva à destinação da mercadoria. Então, a segunda instância a gente também vai ter sustentação oral com vídeo gravado, pauta publicada no DOU, ata no sítio da Receita, ementário. A gente, inclusive, como está com as 2 instâncias, a gente pode até entender que há necessidade de súmula. Então, a gente está fazendo um trabalho todo jurídico em cima também do julgamento de perdimento. Eu também vou confessar para você que essa área de comércio exterior, apesar de ter começado no aeroporto, foi onde eu comecei, é uma área que há muito tempo eu não atuo. Eu estava no imposto de renda pessoa jurídica desde 2000. Então,
22 anos quase na área do imposto de renda pessoa jurídica. Trabalhei 7 anos na área do comércio exterior, mas nunca trabalhei com perdimento. Então, mas com processo administrativo, como eu trabalhei sempre com julgamento de processo administrativo, eu me senti confortável de assumir esse desafio, apesar do processo de trabalho necessitar de técnicos apropriados que tenham esse perfil. Então, é isso que a gente tem buscado. A gente tem buscado esse perfil técnico para poder fazer o julgamento em primeira instância, que vai ser numa equipe nacional de julgamento, a ENAGE, e na segunda instância, através das câmaras recursais, também da mesma forma que as turmas recursais atuam, mas aí não tem questão de valor, é mercadoria, veículo, moeda e também a multa quando você transporta a mercadoria que foi dado perdimento. Então, gente, é uma situação diferenciada do crédito tributário. Tem que virar a chave. Falar de perdimento, vira a chave. Falar de DRJR, vira a chave. Falar de DRJ normal, vira a chave. Então, o negócio é complicado, mas a gente chega lá. Falar de mestrado, vira a chave. Então, Na verdade, quando a gente fala de direito tributário, a gente tem que ir virando chaves, né? Até antes de você entrar, Andréia, a Tati fez uma pergunta de qual era a preferência de atuação, assim, das pessoas, né? Se era o contencioso administrativo, se era o contencioso judicial. Eu falei, Tati, espera aí, eu gosto da consultoria. Mas sempre que a gente fala, assim, de processo administrativo, foi muito importante a sua fala inicial em relação à abertura. Na verdade, a Receita, ela entra não só como aquele órgão fiscalizador, literalmente aquele leão, mas sim como um serviço público, né? Então, talvez toda essa reforma, todo esse trabalho que vocês estejam fazendo, ele sirva para isso e sirva também para que, principalmente a gente do Tributário em Jogo, que a gente incentiva, na verdade, os alunos a se especializarem, a buscarem uma área que gostam mais e se aprofundarem. Uma das coisas que a gente falou foi justamente esse aprofundamento. E você acabou de trazer que realmente, olha, pena de perdimentos não, perdimento é uma coisa, comércio exterior, aí muda para o imposto de renda pessoa jurídica, muda para o imposto de renda pessoa física. Então, para o tributarista, isso é muito importante, né? Porque para atuar no contencioso administrativo, você tem que ter essas várias aberturas e você tem sim que se aprofundar, né? Porque realmente, como a Micaela falou, é super técnico, as decisões são super técnicas, mas o primeiro contato é a Receita Federal como um serviço público. Então, assim, são lados muito interessantes, mas para os especialistas da área tributária, está aí uma fala super importante sua, que é justamente dessa especialização e dessa escolha por seguir um caminho para realmente poder fazer muito bem feito, né? Porque quando você chega ali para fazer a defesa, para fazer uma sustentação oral de um recurso, você tem que ser técnico, né? Se você não for técnico, se você sabe tudo e não sabe nada, você vai chegar ali e muito provavelmente você vai acabar com uma oportunidade do contribuinte e só um contencioso judicial mesmo. Até mesmo porque, né, Marília, complementando, a gente, apesar de a Receita utilizar, né, dessa figura do leão, a administração fiscal não é um leão, ela não está lá só para se alimentar à torta e à direita de qualquer coisa. É um serviço público e a gente tem que ser técnico porque quem está do outro lado é muito técnico. Né? Esse é o diálogo. Vocês sabem por que o leão é o símbolo da Receita? Eu soube dessa história. Eu lembro que tinha tido um comercial. Não foi um comercial? É porque ele avisa quando ele vai atacar. Então, graça, não sabia a disso. notificação. Ele avisa. Então, assim, é isso. A gente tem programas de fiscalização. Olha, isso aqui, contribuinte que está nessa faixa, que está nessa situação. Olha, isso aqui, vamos incentivar a conformidade. A Receita está trabalhando muito isso para não litigar, né? Vamos incentivar a não litigância. Não é interesse, acredito eu, estou falando aqui nessa live como acadêmica, mas eu acredito muito que a perspectiva da Receita é não litigar. Porque ninguém tem interesse nesse quantitativo, nesse estoque de 70% até 60%, não desmerecendo do valor, porque eu não colhei valor de processo, mas é uma situação que a gente
tendo uma boa conformidade, tendo um bom programa de conformidade, que eu tenho certeza que o Confia vai assumir, não só para grandes empresas, mas também eu acredito muito na possibilidade da gente ter um programa avançando nas grandes empresas, que são os maiores problemas, né, que vai achar ali em termos de conformidade. A gente vai conseguir, mais para frente, ter um bom programa para todos os contribuintes. Então, é importante, a gente tem a autorregularização, a gente tem a declaração pré-preenchida. Então, isso tudo que hoje a Receita faz é para você não litigar. Você tem a possibilidade de fazer uma defesa eletrônica e dentro dessa inteligência artificial você tem a possibilidade de ser avisado. Olha, a gente tem pensado muito nisso, de nivelar a informação, de uniformizar o entendimento dentro da própria Receita, porque existe muito isso também, o entendimento do CARF. Você tem súmulas do CARF, isso é importante falar. Você tem súmulas no CARF que não são vinculantes. Então, você estando na Receita, você tem que se ater aos atos emitidos pela Receita Federal. Ou seja, as súmulas não vinculantes, quem está na DRJ em primeira instância não precisa seguir. Quem está em segunda instância precisa seguir. Então, isso é uma diferença muito substancial, porque você, na segunda instância, dentro da Receita, você tem que observar as súmulas do CARF vinculantes e não vinculantes. Se você está na primeira instância, você só observa as vinculantes. Então, existe essa diferença, isso é importante, por isso que a gente precisa uniformizar entendimentos, a gente precisa trazer por que a Receita não concorda com essa súmula. Vamos pedir uma revisão? Por que a Receita não adota? Agora, com esse PL do CARF, eu acho que vai todas as súmulas, eu não li muito bem ainda esse PL, não. Deixa vir, ver se tem veto, alguma coisa que eu não sei. Mas, pelo que eu li ali, parece que as súmulas vão ser todas vinculantes a partir de então, mas a gente não sabe de quando, né? Se vai ser retroagir, se vai retroagir, se vai ser a partir da data da publicação, se aquelas vão ter que virar vinculantes. A gente não sabe muito ainda como é que vão ficar os efeitos. Mas a questão que é posta hoje é que é interessante a gente ter essa possibilidade de uniformizar entendimentos no contencioso para justamente não litigar. O processo ser um meio de conformidade também. Não só a gente ter o programa de conformidade, mas a gente ter o processo como lição, como ensinamento, para a gente poder levar adiante e como instrumento o processo administrativo dizer, olha, esse caso aqui a gente já resolveu, porque toda a administração tributária entende assim. Então, acho que um dia a gente vai chegar lá. E eu acho que é isso que é importante. Vai mudar muito a postura da administração tributária quando a gente chegar nesse viés. E é isso que eu estou defendendo, né? É menos tortuoso de entendimentos, né? Que é tão complexa a legislação tributária, ela é muito complexa. Então, a gente precisa... Até o ministro ontem estava falando, né? Então, e a gente precisa desse norte, a gente precisa da figura, da uniformidade, da consensualidade, da conformidade, da não litigância. Eu acho que isso hoje é premente e muito importante dentro da Receita. Eu vejo assim, nesse ponto, que a gente precisa incentivar justamente a consensualidade, os meios alternativos, o não contencioso, os programas de conformidade. Tem, inclusive, no comércio exterior, que é o programa OEA, o Operador Econômico Autorizado, e já está em andamento aí na Receita há alguns anos e muito bem sucedido. A Receita facilita o comércio exterior, a importação dessas empresas. Então, inclusive, os processos administrativos dessas empresas são prioridade hoje no contencioso. Então, acho que esse é o caminho. Andréia, nesse tema, né? Aliás, você falou super bem sobre essa tendência, né? Que a gente busca alcançar. A gente já vê a tendência e esse ideal, né? De relação futura. E isso me lembrou, inclusive, da pergunta que eu fiz no início da live, antes de você entrar, que a Marília tinha dito, né? Para perguntar para a galera quem é que gostava mais de administrativo, de contencioso administrativo ou judicial, porque eu lembro que muita gente que é mais afeiçoado ao processo administrativo, curte administrativo, porque fala o seguinte, não, no administrativo a gente vai discutir o direito material. O processo, existem normas processuais,
mas as normas processuais estão submetidas, são de certa maneira, subjugadas pela verdade material. E aí, só que, eventualmente, essa questão da verdade material, eu não sei, eu fico um pouco duvidosa com relação a ela na observância de certas regras processuais do processo administrativo. E eu acho que tem um exemplo bem eloquente nesse sentido, que é a regra de produção de provas, né? A regra temporal da produção de provas. E aí eu queria te perguntar a respeito da sua visão sobre a verdade material no processo administrativo e, em específico, sobre o que você acha da produção extemporânea de provas, para além da regra específica, né, das exceções específicas que a lei traz. Ótima pergunta, ótima pergunta. Uma coisa, eu falei semana passada no estágio docente. E, aliás, coitados, eu estou dando aula de direito administrativo e é engraçado que tudo eu levo, por exemplo, que eu trabalho. Então, aí eles perguntam, você já trabalhou na área restrita do aeroporto? Eu falei, já abri mão. E, aliás, fazendo um parênteses aqui, eu acho que, assim, todo mundo que entrasse na Receita deveria passar por esse momento, porque é a porta de entrada no país, né? Então, quando você tem essa possibilidade de ter essa experiência, de ver como se faz esse processo todo de investigação de bagagem, é muito interessante. Então, voltando para cá, para a verdade material. É a pergunta do milhão, né? Qual o limite da verdade material, né? Então, a prova, Tatiana, ela é empatia. Eu vejo muito assim, a prova é empatia. Então, por exemplo, a gente tem em casos no CARF que os processos, por exemplo, intempestividade. O processo é intempestivo, mas ele decaiu. Por exemplo, né? Aquele crédito a Fazenda não tinha como lançar, porque ele estava decaído. Então, já tive casos no CARF, fui vencida, né? Porque entendo que se o processo é intempestivo é uma questão de competência, mas fui vencida na turma porque a turma, não sei, não me lembro se foi, acho que foi maioria, fiquei vencida eu e Edeli e Matosinho, talvez. Não me lembro bem, tem tempo já, mas entenderam que a decadência poderia ter, acho que foi 19, porque a decadência poderia se sobrepor à intempestividade. Então, existia essa possibilidade. Ocorre que a gente tem na Receita a figura da revisão de ofício. Então, o contribuinte ele não vai perder. Ele, por exemplo, se você tem uma prova que, infelizmente, ele perdeu um prazo e aí, ali naquele momento de Câmara Superior, não é o momento para ele discutir aquilo, ele tem a possibilidade de revisão de ofício. Por exemplo, no caso da decadência, se ele estando intempestivo, se a nossa tese fosse vencedora, ele teria a condição de revisar de ofício, porque ele está certo. Então, aquilo realmente decaiu, ou a prova realmente está produzida, mas ele não produziu a tempo. O que não pode é a gente tratar de maneira desigual o contribuinte que apresentou a prova no prazo, que respeitou todo o arcabouço jurídico e simplesmente entender que aquilo ali vamos passar por cima de tudo porque aquela prova é válida. Mas e aí? A gente perde? A gente deixa, então, rasga o PAF e deixa para lá? Não pode, entendeu? Então, assim, é a minha visão. Posso estar errada, né? A gente que trabalha com colegiado a vida inteira, tem posições contrárias, tanto que eu fui vencida à beça lá na Câmara Superior e eu acho que faz parte do debate, faz parte do colegiado. Agora, eu entendo que se a gente tem a revisão de ofício e o contribuinte ele perdeu aquele prazo e está precluso, a prova ali já não pode mais ser apresentada, eu, na minha concepção como relatora, que fui muitos anos, agora hoje já não julgo mais, mas posso te dizer que eu acho que é deslealdade com o contribuinte que respeita prazo. Então, ele pode ter um motivo, aí tem as exceções do PAF, motivo de força maior, questão que não foi abordada anteriormente, você tem a exceção do 16 parágrafo 4, que aí você pode aceitar na questão material. Mas aí o recurso na Câmara Superior ele precisa ser aceito, né? Então ele precisa ser conhecido para você analisar isso também. Aí vamos supor que ele não seja aceito. Aí vai para a revisão de ofício.
Então, como a Receita tem a figura da revisão de ofício, eu fico muito tranquila de proferir as decisões, porque uma intempestividade não pode passar. Então, com todo respeito, né? Porque a gente fica chateada às vezes com os julgamentos e marcam. Então, por exemplo, eu fui relatora da DRJ num processo de planejamento tributário, envolvendo aí uma questão de debêntures, e aí na Câmara Superior só sobrou a multa qualificada. E na minha concepção, lá na época que eu fui relatora na DRJ, eu entendi que houve a simulação, que houve que era motivo de qualificação da multa. E eu não mudei na Câmara Superior. Eu mantive a mesma posição que eu tive na DRJ. Como se eu achasse que aquela multa não devesse ser qualificada, na Câmara Superior eu ia ter o mesmo entendimento. Então, eu acho que essa linearidade, se nem existe essa palavra, você ser linear nas suas posições, claro que você pode amadurecer. Então, se alguém te convencer, se você, Tatiana, me convencer que realmente eu tenho que aceitar aquela prova, porque o contribuinte, ele não tinha como apresentar antes, houve uma demora muito grande no julgamento, eu posso me convencer, né? Eu não posso simplesmente dizer, não, mas, em regra, a gente, na maioria dos casos que dava essa diferença, esses empates, a gente tinha posição formada. Não existia dúvida. Porque muita gente fala assim, eu voto de qualidade, mas não tem dúvida. Não tem dúvida. É certeza. Você está julgando, senão você pede visto. Né? Às vezes eu brinco e falo, poxa, votar depois da Edeli, votar depois da Lívia, era uma responsabilidade muito grande. Mas claro que eu tinha a minha... Quando eu era a última a votar, quando a presidente não estava, a presidente Adriana, eu era a última a votar, eu tinha minha consciência de que eu tinha que fazer aquele voto. Se eu tivesse dúvida daquele voto, eu ia pedir vista, como qualquer um que tenha dúvida. Então, eu não vejo dúvida no empate. Eu vejo duas certezas, né? Um pouco diferentes. E com relação à verdade material, o limite ele é muito empático e eu acredito que a gente tem que seguir as regras do processo. O processo administrativo tem regras, está lá no 70235, e tem as exceções 70235. Claro que dependendo da situação, por exemplo, na Câmara Superior, eu aplico a regra do 70235. Se eu estou na primeira instância, não julguei, demorei para julgar, um processo que o contribuinte apresenta ali a prova depois da impugnação, por exemplo, tinha gente no CARF que entendia que 30 dias depois do recurso voluntário poderia apresentar. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é uma razoabilidade, é o princípio da razoabilidade. Então, assim, você vai ter discussões, você pode fazer várias lives e a gente não vai chegar num consenso do que seria a prova e de quando seria, dentro dos critérios da verdade material, essa aceitabilidade. Mas eu procuro restringir a minha posição, porque assim eu consigo visualizar que eu tenho os prazos a serem seguidos. Como a gente tem a questão do juiz não julgar sem analisar o mérito determinadas questões no Código de Processo Civil, a gente também tem no processo administrativo questões que a gente precisa julgar. E, infelizmente, a gente tem essa vinculação. Na minha concepção, eu não acho que seja informal. Eu acho que o processo ele traz uma formalidade, sim, e a gente tem que respeitar o artigo 16, parágrafo 4º. Não, perfeito. Essas situações são curiosas, mas o próprio conceito de verdade material é um conceito meio maldito, né? Porque a verdade material ela não existe, ou se ela existir, ela está além da nossa percepção. Porque tudo que é verdade para a gente é uma percepção, é uma verdade percebida, não é uma verdade material. É sempre uma verdade subjetiva, extraída da nossa percepção. E aí você tem que ter algum recorte, algum prisma para poder avaliar o que é verdade. E o processo, no final das contas, é esse conjunto de regras que te dá essas balizas para a gente poder localizar essas verdades. E eu consigo, não quero discordar de você, não discordei do que você, da sua posição, mas eu vejo uma certa informalidade no processo, se a gente, no administrativo, né, se a gente for comparar com aquilo que dita o processo judicial. Dá para ver, né, uma diferença bem marcante. Mas... O que eu acho que é informalidade, por exemplo? Você fazer uma impugnação do próprio punho. Na justiça, você tem que
fazer com o advogado, não tem jeito. Então, por exemplo, um processo administrativo, o contribuinte, ele pode ele mesmo fazer a sustentação oral. Eu vejo a informalidade nesse viés. Eu não vejo a informalidade que os artigos não precisam, entendeu? É um pouco diferente. Eu acredito e acho que nós temos um PAF muito, assim, é de 72, mas eu adoro aquele decreto 72.3. E a gente tem essas mudanças na comissão de juristas, a gente fez para acelerar, para modernizar, junto lá, liderado pelo professor Lívio, e assim, a gente participou, fui contra algumas coisas, outras houve consenso, mas eu acho que, no geral, a gente tem um instrumento, né? Se a gente pegar o 70, a base é o 72.35. A gente tem uma coisa, um artigo ou outro ali, diferenciado, a questão das multas e tal. Uhum. Ali já entra um pouco de direito material também, não é só a questão processual, né? Nessa área de PLs, que a gente tem esse conjunto de PLs do professor, do meu co-orientador também, do professor Walter Schwenker, também no outro lado, no processo geral, e o professor Lívio liderando ali, junto com a ministra Regina Helena, essa comissão de juristas também, que eu tive a oportunidade de colaborar. Mas, processualmente, é muito importante que os prazos sejam cumpridos, porque depois você apresenta uma impugnação fora do prazo, tem gente no CAF que eu já vi, que eu estava lá, e aceita, porque entende que a verdade material se sobrepõe. Eu respeito, não concordo, voto diferente, porque... Para mim, a tempestividade é uma questão de competência. Eu não seria nem competente, nem na DRJ, nem em lugar nenhum, para analisar um recurso, uma impugnação que estivesse fora do prazo, assim como no perdimento. Não tem como, Concordo. É questão de competência. André, isso aí eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado com os debates. Eu acho interessante essa sua visão de julgadora, né? Porque você traz um pouco esse outro lado. Tipo, não, beleza. Poxa, eu não vou analisar o recurso do cara porque ele é intempestivo. E todos os outros que observaram o prazo vão ser prejudicados. Então, na verdade, eu estou prejudicando aquele que não merece a minha... Eu estou beneficiando aquele que não mereceria, a priori, por ter jogado fora do jogo. A única questão que eu pontuo, e eu acho que nisso as alterações do projeto foram muito positivas, é com relação ao prazo, né? Porque quando a gente fala de prova e a gente tenta equiparar a impugnação ao racional que a gente trabalha com uma inicial, né? Onde na inicial vou ter que trazer toda a documentação. Então, na impugnação também eu vou apresentar toda a documentação. O grande problema é que muitas vezes, 30 dias contados corridos, que é o que ocorre ainda no 72.35, sem recesso, prejudica demais. E aí a realidade que eu vou te passar é do contribuinte grande empresa que recebe auto de infração dia 23 de dezembro. Me cansei disso. Né? Então, assim, aí é pancada, porque você muitas vezes não consegue levantar todas as informações a tempo e a modo, o prazo está correndo, está todo mundo de férias. Então, assim, é complicado. Né? Então, assim, havendo um prazo maior, eu acho que essa correção de tentar equiparar, né, o prazo do processo administrativo com o processo judicial nessa toada, de contar os dias úteis, de haver o recesso para evitar esse tipo de prejuízo, aí eu acho que é um conjunto que realmente nos permite fazer essa interpretação de uma forma melhor. Porque da forma como estava, eu vi um pouco Gambetta nessas situações peculiares que a gente sabe que acabam ocorrendo. Agora, acho que essa sua postura de julgador, ela nos ajuda muito a entender isso também. Porque a gente, quando está defendendo um lado, né, de forma parcial, super apaixonada, às vezes a gente esquece um pouco esse social da questão, né, que é importante a gente ter. E aí eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta do Gilson Wesley Michaels, que está aqui acompanhando a nossa live. Ele fala o seguinte... Pai do PAF, ele sabe PAF, tá fazendo tudo. Oh, que máximo. Olha, prazer ter você aqui na nossa live. Ele perguntou o seguinte: será que a criação de novos órgãos julgadores para os julgamentos de litígios específicos, como o perdimento, não atenta contra o objetivo da uniformização de entendimentos? Não, ele é muito pelo contrário. Ele vai uniformizar entendimentos. Justamente, ele foi criado, inclusive, se vocês olharem a portaria do secretário, estabelece, inclusive, que poderemos editar súmulas. Então, a gente já tem vários casos mapeados que a gente pode vir a uniformizar esses entendimentos. E sempre em comunicação com a unidade lançadora, retroalimentando a fiscalização. Porque, gente, a Receita, ela é uma engrenagem. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente não pode simplesmente julgar
e largar para lá. Não, a gente precisa retroalimentar a fiscalização. A gente precisa estar continuamente, porque ela é muito grande. Então, ela tem 5 áreas imensas de negócio. Então, a sua decisão, ela tem que chegar no manual de fiscalização. Ela tem que ter a informação. A fiscalização precisa ter informação de que aquilo ali foi simulado. Vamos supor, num caso de pleno do CARF, né, que a gente já tive a oportunidade de participar de alguns. A gente tem o pleno, os conselheiros do CARF, imediatamente, eles se submetem, aprovou a ata, já está valendo a súmula dos conselheiros do CARF. Para a Receita, não. Então, veja que para a Receita só vai valer quando o ministro assinar a portaria. Do que é vinculante, do que não é vinculante. Isso vai levar 1 ano, vai levar 6 meses. Já pensou quantos autos de infração são produzidos? Quanto contencioso a gente vai ter? Então, isso é que não... Assim, o que a gente precisa é dessa informação correr rápido. A gente precisa dessa comunicação. Então, isso eu acho que é importantíssimo hoje, e com as ferramentas tecnológicas que a gente tem, e todo o empenho das áreas em ter uma receita unificada, da secretária-geral, hoje da subsecretária-geral, que veio do CARF, que conhece mais do que ninguém a área do contencioso, e justamente para não gerar contencioso. Então, é muito importante a gente saber como hoje a gente está sendo, assim, nós estamos numa era muito importante, numa mudança de paradigma muito importante dentro da Receita, buscando a consensualidade, buscando a conformidade, buscando a não litigância e buscando essa informação rápida para justamente não gerar contencioso e mais litígio. Agora, com relação aos resultados, eu acho até que é uma briga pequena. Estou sendo bem sincera, tá? Eu acho que esse tipo de briga, se vai ter mais 3 dias, menos 3 dias, eu acho que não é esse o ponto. 23 de dezembro é ruim para todo mundo, mas a gente continua trabalhando. Então, assim, o recesso não é para Receita. Então, vamos supor que esse processo seja julgado. Deu a louca lá, entrou... o contribuinte apresenta, vamos supor que ele apresente a prova posteriormente, que tem uma possibilidade do contribuinte até um determinado ponto ele apresentar a prova. Vamos supor que esse processo seja julgado antes. Então, ele não vai ter essa oportunidade. Então, é tudo muito... a construção, a gente tem que pensar que a gente quer um contencioso rápido. Sim. Então, muitas vezes, a gente parar para um recesso, pode ser pouca coisa, mas também, ao mesmo tempo, a gente pode ter ali uma produção de um repetitivo e vai prejudicar a produção desse repetitivo. O contribuinte vai ficar sem a resposta dele. Vamos supor, essa mudança no STF da multa por compensação indevida. A gente tem ali um norte que a gente já poderia resolver. Por que eu vou ficar esperando esse tempo de apresentação de provas que foi pensado ali na comissão? Então, inclusive, quando ponderei com eles, eu ponderei isso. Falei, gente, mas olha só, como é que a gente vai... E se a gente quiser julgar antes? Não, julgar antes pode. Mas aí não vai prejudicar do mesmo jeito? Então, são questões que muitas vezes a gente pensa que é pequenininho, mas isso pode prejudicar. Se a gente tem uma leva de processos que tem ali um recurso do STF, que a gente vai ter que tratar de uma maneira, porque o STF já disse que é assim, então a gente tem que resolver. Não dá para ficar esperando. Então, é até uma questão de responsabilidade nossa. A gente tem que resolver. É uma pressão muito grande, mas tem muitas questões que, se a gente parar, cada questãozinha, a gente vai... Tem muito debate. Não, excelente. Eu acho também muito interessante o viés que vocês têm do limite para fins de recurso de ofício, né? Porque muita gente pensa, às vezes, em pegar um auto de infração e já judicializar, ao invés de realmente aproveitar a oportunidade do processo administrativo, você produzindo uma boa prova, independentemente de eventual divergência de tese jurídica, quando a matéria de defesa se fundamenta em prova, é muito pouco provável que o contribuinte não venha ganhar.
né? Quando a gente vê ali um erro de contabilização ou uma visão errada do auditor fiscal, até porque eles trabalham com muitos números, então é natural que possa ocorrer, eventualmente, com erros de composição de base e em discussões de compensação não homologada é muito comum, o contribuinte dificilmente perde tudo, geralmente ele consegue corrigir uma boa parte. E quando a gente discute compensação, a gente sabe que se o contribuinte tem um ganho efetivo na DRJ, acabou. Né? Não importa se a gente está falando de R$ 1 bilhão ou se a gente está falando de R$ 10 mil. Então, não importa a alçada. E isso realmente é um ganho absurdo, porque você tem uma baixa de contingência rápida para o contribuinte e você tem também uma eliminação de um processo na Receita. Venha e atende essa necessidade da celeridade. Agora, quando a gente pensa nessa questão do limite de alçada, né? Ou seja, um valor X até o qual a gente considera a DRJ instância única, isso também, junto com a ideia do contencioso de pequeno valor que você iniciou a live comentando, ajuda bastante nessa resolução também, né? Olha, pra gente, compensação, quando você fala em compensação, se você restitui ou compensa ou defere uma compensação de R$ 1 bilhão, não tem recurso de ofício, tá? Deixar isso bem claro. Não, recurso de ofício é só para exigência. Sim. Ou para solidário, que a gente tem o valor de alçada. Então, quando você derruba, eu acho que é uma questão até de segurança, tanto para o colega que está na ponta, que eu acho que até didático. Eu defendo o recurso de ofício porque o colega que está na ponta, ele já teve o processo dele julgado em primeira instância dentro do órgão dele, né? Em instâncias separadas, porque o lançamento é diferente, é uma unidade independente, a DRJ é independente, mas está dentro do mesmo órgão. E ali ele já viu que a questão, a DRJ já derrubou. Então, a confirmação do CARF, ela acaba sendo relevante para justamente, se precisa fazer uma capacitação sobre aquela matéria, se o colega precisa, o grupo da fiscalização ali, essa operação ela foi incorretamente realizada. Então, o recurso de ofício ele acaba sendo até pedagógico, na minha concepção. E dá uma certa segurança para aquele também que está decidindo. Porque, veja, o julgador, ele decide. Não tem jeito. Porque, por exemplo, você pensa assim, em várias áreas, né, o próprio Ministério Público, né, se propõe para ter uma resposta, né? A procuradora, então você tem uma resposta de um juiz. No julgamento administrativo, seja em primeira instância, ele está ali decidindo, ele vai decidir. Então, é uma responsabilidade imensa. Ele está decidindo um crédito tributário. Ele está derrubando um crédito tributário. Então, muitas vezes a gente já teve experiências, não muitas, mas não é raro, do CARF reverter. O CARF reverter, o CARF entender diferente. Então, por exemplo, caso de planejamento tributário. E há quem entenda que enquanto não houvesse a regulamentação de 116, parágrafo único, deveria julgar improcedente. Tinha turma que fazia isso, julgar improcedente. Não analisava nada. Então, o que acontece? A gente, quando vai para o recurso de ofício, derrubava aquilo ali. O CARF revertia e falava, não, olha só, tem elementos aqui, precisa voltar para a DRJ para reanalisar. Então, veja que acaba sendo pedagógico também, porque aquele que está ali emitindo uma decisão que hoje a gente sabe que a gente aprendeu a conviver com a não regulamentação do 116 parágrafo único, mas existiram casos de reversão de recursos de ofício justamente por isso. E isso a gente tem trabalhado, inclusive quando estava na DRJ, trabalhando essas vertentes, que a gente precisa ter essas noções também de que existem diferenças. Quando a gente está dentro de um colegiado, a gente vai ter decisões diferentes. Não tem interferência de ninguém. É o julgador que decide. Se ele convence a turma está convencida. E o recurso de ofício, eu acho que ele é importante por conta disso. Ele dá segurança, ele é pedagógico e ele é necessário para justamente dar a segurança de que mais uma palavra sobre aquela situação tão relevante. Como eu acho que no perdimento não foi previsto o recurso de ofício, nenhuma portaria. E a gente precisa estabelecer, eu acredito que o recurso de ofício também, na primeira instância, que é julgamento monocrático. Então, é uma questão que a gente tem que pensar e refletir. Porque, como a gente fala de mercadoria, né, a gente não imagina do valor, mas a gente precisa evoluir também nesse segmento. É uma das questões que a gente precisa melhorar.
Não, muito bom, André. Eu acho que é importante a gente ter esse outro lado da relevância do recurso de ofício em si, da própria segurança. O limite que a gente coloca de valor vem muito também através disso, ou seja, você decota, você vai levar para ter essa segurança aquilo que realmente impacta efetivamente. Então, acho que é uma questão de racionalização e eficiência, né? E a tua fala inteira, do início ao fim dessa live, veio demonstrando muito isso. A toada nova, não só a divisão da receita, de aproximação, a questão do cooperativo compliance, que tem sido cada vez mais relevante na atuação nessa relação fisco-contribuinte, e também a importância do contencioso como forma realmente de você tentar rever o ato e você avaliar aquilo ali, né? Porque o contencioso, inclusive, é uma prova para você mesmo, contribuinte. Será que vale a pena a gente judicializar aquilo ou não? O que eu posso decotar aqui, o que eu posso ganhar, o que eu não posso? É uma questão dialética importante para todo mundo. Então, eu queria te agradecer profundamente pela disponibilidade, pelo tempo com a gente. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Adorei. Adorei, eu é que agradeço. É uma super oportunidade, porque muitas vezes a gente vê que a Receita ela precisa apresentar o trabalho, ela precisa mostrar o trabalho. Eu vejo muito alguns colegas em eventos, mas poucos. Então, eu gosto, eu acho que a gente presta um serviço. Quando a gente vem, quando a gente acaba até, né? Eu acho que assim, às vezes eu falo demais, mas eu acho que é importante. Tá dentro do meu espírito de ser assim. Quando eu estava na DRJ, eu sempre fiz muito evento. Eu sempre queria muito a parte técnica, a parte acadêmica, incentivar os jogadores a mostrar para todos eles que é importante a gente ter opiniões divergentes, conhecer pessoas. Entrou online e falou: olha, eu sou contra a DRJ. Então, assim, a gente precisa disso, porque a divergência é boa. Então, eu sempre lutei muito por isso. As oportunidades que eu tive de fazer parte dessas mudanças e de estar incentivando essas questões de discussões acadêmicas para se chegar num ponto importante para o Estado, né? Podem contar comigo sempre. E eu fico muito feliz de poder participar. Muito obrigada, Micaela, Tatiana, Marília. Muito obrigada a todos aí. Obrigada, André. Foi excelente. Obrigada, Mila, pela parceria sempre. Foi ótimo, galera. Obrigada por estarem aqui também com a gente. Eu achei muito, muito bom de você falar da divergência e que a divergência é boa. É bom a gente lembrar que divergência nem sempre precisa ser entendida como um ambiente de combate, né? Mas é com divergência que se dialoga, por exemplo, né? Se não houver divergência, como é que você troca? Como é que você evolui? Se não tem ninguém para te falar algo diferente, como é que você se eleva, né? Exatamente. Então, eu achei fantástica essa sua fala final e também todos os demais. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Bom, se você entrou agora, já sabe que essa live ficou gravada, então você pode começar a ver ela desde o início. Gente, obrigada por tudo. Beijo grande por mais funcionários como você, André, que é um exemplo aí de dialética. Isso é fundamental. E vamos pensar nisso. Divergência não é um problema. É um começo para a gente achar uma solução. Beijo grande. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada a todos. Audiência. Tchau, tchau.